Bem-vindos a uma nova edição de Entrevistas Ibéricas. Hoje está conosco uma jovem promessa da política portuguesa, o deputado Jorge Pinto, que acabou de se apresentar às eleições para a presidência da República pelo Partido Livre. Filho da emigração, autodeclara-se iberista e já é uma cara conhecida dos lares portugueses. Aparece muito nos meios de comunicação e conta já com uma boa experiência política. O que é o iberismo para o Jorge? Olá, Pablo, obrigado pelo convite. Bem, iberismo são muitas coisas, não é? Eu acho que há pelo menos três grandes pilares do iberismo que podem estar a assegurar o mesmo teto ou podem estar de forma autónoma a ser apresentados. Um, se calhar é aquele que as pessoas mais pensam imediatamente, é aquele de termos quase um Estado-nação ibérico, não é? Uma organização política estritamente ibérica, coisa com a qual eu não me identifico, para ser já claro desde o início, mas pronto, se calhar é aquela primeira coisa que as pessoas pensam quando se fala em iberismo. Uma segunda, que é talvez a mais próxima daquilo que já temos agora, seria no quadro de uma organização plurinacional, pluristatal, como é, por exemplo, a Comissão Europeia, a União Europeia, peço desculpa, haver dentro dessa União Europeia uma organização dentro da própria de alguns outros países que possa ter mais capacidade de discussão, mais interação, um bocadinho como era e é o Benelux. Portanto, podemos ter um iberismo também nesse sentido. E aqui depois, até ligado a coisas muito concretas, como as especificidades ibéricas, porque elas existem, desde logo ao nível da política energética, o facto de termos quase uma ilha energética com, com o bloqueio francês ali nos Pirineus. Portanto, o iberismo pode ser também isto, dentro de um quadro já de uma forma organizativa política plurinacional como é a União Europeia, dentro desse quadro, então, haver mais coesão, mais políticas, mais diálogo dentro dos países ibéricos. Isto, sim, é algo com o qual eu me identifico e acho que precisamos mais. E até na perspectiva ambiental e ecológica, que é aquela que politicamente me é muito cara, há muitos exemplos nesse sentido, não é? Desde a gestão de bacias hidrográficas, da gestão dos rios ibéricos, que já estava, na verdade, consagrada pela Convenção de Albufeira, até à política energética e outras, acho que há realmente especificidades ibéricas que poderiam ser trabalhadas mais em conjunto. Portanto, é esse iberismo, eh, ou com esse iberismo eu identifico. Depois há um terceiro pilar, eh, que é aquele mais romântico-filosófico, digamos assim, não é? Aquele da partilha cultural, aquele da vontade de diálogo, mas um diálogo muito mais permanente, muito mais até afetivo, ibérico. E nas zonas da Raia isto acontece muito, é evidente. Eu estou relativamente próximo da Galiza e a proximidade entre o norte de Portugal e a Galiza culturalmente, afetivamente, sociologicamente até é muito próxima, mas já não acontece certamente o mesmo entre, se calhar, alguém do litoral português, e a cultura basca, ou até a cultura catalã, ou né, a cultura valenciana. Portanto, há esta ideia filosófica romântica, um bocadinho na linha daquilo que era a visão iberista do José Saramago, uh, em relação à qual eu também estou muito identificado e com a qual eu me identifico muito. Acho que tanto Portugal como Espanha teriam muito a ganhar esse aproximar, essa aprendizagem mútua. E depois, se quiseres um quarto pilar, mas este tem um bocadinho mais fora, é então a da ligação socioafetiva e política, não naquele primeiro sentido que eu dizia de um Estado único, mas no segundo, entre a Ibéria, ou Portugal e Espanha, e a América Latina e o próprio continente africano, pelos laços históricos que ambos os países foram criando. Portanto, acho que há no iberismo também esta capacidade de abertura, em particular neste momento de reorganização global, de tentativa de imposição da lei do mais forte a nível global. Acho que criar uma contranarrativa, criar uma opção assente na democracia e nos direitos internacionais pode passar também por este iberismo alargado.
Muito bem. De fato, como você falou de Saramago, no mundo cultural português Uhum, sempre teve muito sucesso as ideias do iberismo. Hoje sim, mesmo faleceu Antônio Lobo Antunes, que também várias uhum, vezes falou de iberismo. Também me lembro de Natália Correia também falando disso, mas muitas mais pessoas. Mas quando você vai ao âmbito exclusivamente político ou do Estado, né? As partes uhum, mais corporativas do Estado, então aí sí que há como uma lógica de Estado que é compreensível também, de claro, autopreservação, etcétera, inércia históricas, mas que é difícil às vezes porque pode ser calificado de traidor ou talvez a pessoa que é iberista não pode propor uma coisa que pode dividir uhum. o Não, país. Então, o que você acha? Porque eu, nós... sim, Sim. repara, eu até pegando no Saramago, acho que a questão também mudou um bocadinho com a realidade concreta daquilo que aconteceu na Europa e em Portugal, não é? Uhum. O Saramago foi paradigmático quando escreveu A Jangada de Pedra, e A Jangada de Pedra surge no momento em que, basicamente, aquilo que se estava a discutir, tanto em Portugal como em Espanha, era um bocadinho ou esta adesão ao projeto europeu, não é? Um Uhum. aproximar do centro da Europa, um aproximar do norte da Europa até da Europa de Leste, ou, pelo contrário, uma fuga ibérica. Não é por acaso que a imagem que Saramago nos dá é Uhum. literalmente uma fuga. É a Península Sim. Ibérica que se separa do continente europeu. Eh, Aquilo que eu acho é que as duas coisas não são contraditórias, longe disso. Portanto, eu recuso um bocadinho essa ideia de fuga. Eu acho é que, até pelo contrário, acho que é o oposto. Nós temos a ter uma Península Ibérica que entra pela Europa adentro, não é? Portanto, a jangada de pedra é, na verdade, uma jangada que entra pelo continente europeu adentro. Porque não Sí, de conseguimos. fato fue un momento donde a fronteira virou uma fronteira, uma raya, não uma eh, fronteira dura, né? Só que tinham o medo da culturação do norte da Europa, pelos valores Claro, capitalistas, protestantes, mas etcétera, eu né? sou um europeísta convicto, portanto, Sim, o sim, meu sim. iberismo passa por Portugal e Espanha dentro do projeto europeu. Claro, e a Eh, União Europeia também mudou muito e agora é muito mais equilibrado do uhum. que era talvez em alguns momentos, alguns debates, né, sobre Também, também. a questão, E o próprio papel de Portugal e Espanha dentro do projeto europeu também mudou muito, não é? sim, tem mais força, Eh, né? claro, Hum. relembremos, por exemplo, a oposição que houve dos agricultores franceses à entrada de Espanha no projeto europeu, não é? Com muita oposição popular, portanto tudo isso mudou. Felizmente o projeto europeu foi-se consolidando. Aquilo que eu acho é que tanto Portugal como Espanha devem ter uma ação tão conjunta quanto possível para continuar a fazer que o projeto europeu evolua e no bom sentido, então certamente no sentido que convém aos nossos países. Agora, um tema de mais atualidade com a questão das bases militares de uso Uhum, conjunto uhum, espanholas e portuguesas. Sabemos que os dois governos tiveram posicionamentos diferentes uhum. e aqui às vezes ressoa um pouco a questões da história, não? Porque quando se fala a veces da Aliança Atlântica, que também na Claro, Espanha tem Aliança Atlântica, pues estamos sim, dentro da mas OTAN, mas em Portugal tem outras conotações um pouco mais tem, profundas, né? e, E e- agora, aqui como contraste español, que bom, não colaborou, uhum, pelo menos para as ações ofensivas contra o Irã, como, porque eu acho que aí, e nós, por exemplo, do movimento iberista em geral, sempre tentamos colocar o conceito aliança ibérica. Que dificuldades vocês podem ter nesse debate público aí para falar de como dar uma nova dimensão à Aliança Atlântica e ao mesmo eh, tempo à sim, Ibérica, no meio deste debate? politicamente não vai acontecer, aliás. E depois volto ao início da questão, mas ainda ontem, no debate quinzenal com o Senhor Primeiro-Ministro, ficou claro que não havia nenhuma vontade por parte do mesmo de adesão ou sequer de solidariedade para com o Presidente do Governo espanhol. Portanto, há posições distintas, legitimamente, não é? São governos diferentes, são países diferentes, é evidente que as diferenças são legítimas. A mim entristece, mas voltando um bocadinho atrás, isto é também reflexo daquilo que foi ou que foram os processos de adesão, tanto de Portugal como de Espanha, à NATO, não é? Portugal aderiu eh, muito cedo, durante a ditadura, foi uma maneira da própria ditadura portuguesa se ir aguentando e fortalecida por pertencer à aliança. No caso espanhol foi o contrário, não é? Foi uma entrada muito
mais tardia, desde logo, mas muito mais complexa, muito mais debatida, com muita oposição popular. Portanto, no caso português, a adesão à NATO não foi nunca discutida. No caso espanhol, ela foi um tema nacional, com todas as clivagens que provocou e que eu acho que se discutem ainda um bocadinho hoje, não é? Portanto, acho que também há essa carga histórica, no que diz respeito à NATO, propriamente dita. Depois, há o direito internacional, e é isso que claramente está a ser desrespeitado, com estes ataques, e entristece-me muito, e certamente ao meu partido também, que o território soberano português possa estar a ser utilizado para atos de ou ação ou omissão contribuírem para um ataque ilegítimo aos olhos do direito internacional, e isto apesar da minha mais profunda repulsa para com o regime dos ayatollahs no Irão. Mas o direito internacional existe precisamente porque se aplica a todo lado e tem regras muito claras. A Carta das Nações Unidas tem regras muito claras, e portanto aquilo que aconteceu no Irão é um ataque ilegítimo, e preferia que o meu governo tivesse agido de uma maneira semelhante ao governo espanhol e até ao governo inglês, e não com uma tentativa quase de lavar as mãos e escudar-se num pacto que, apesar de tudo, é um pacto que permite com que Portugal não permita a utilização das suas bases, caso não seja uma ação ao abrigo da NATO. O gobierno puede até ter medo de, como presidente de Groenlandia, de tal vez Trump querer ficar com a ilha terceira das Açores. Eu acho que não chega tanto esse Não, medo. acho que isso, Não. ou seja, é sempre um risco real, olhando para aquilo que está a acontecer, é sempre um risco real, não acho que seja um risco iminente, longe disso. O que me parece é que falta uma certa coesão e uma certa coragem europeia para dizerem aquilo que deveria ser evidente, que é o direito internacional existe e deve ser respeitado. Nós, enquanto países europeus, cá estaremos para fazer com que ele seja respeitado. No caso contrário, a nossa não ação no imediato é um estender de passadeira a todos aqueles que daqui a pouco tempo queiram então desrespeitar o direito internacional, e nós aí perderemos toda a autoridade moral para dizer que não o podem fazer, quando agora, no presente, não estamos a fazer rigorosamente nada para que ele seja respeitado. Bom, amanhã vai ser a Cimeira Ibérica, onde se van a juntar os ministros e os dois chefes de governo espanhol e português. Já adiantou você que deverían se coordinar melhor, colocando o exemplo da questão dos caudales de los ríos, né? Uhum. Essa questão. O movimento iberista sí que fala muito de uma espécie de conselho ibérico, na ideia sua também do Benelux, que você aconselharia tanto ao Pedro Sánchez quanto a Luís Montenegro para esta próxima cimeira? Eu aqui sou muito pragmático, eu não acho que forçosamente precisemos de novas instituições, novos quadros, novas organizações. Desde que haja um diálogo sério, franco e relativamente contínuo entre os governos, entre as próprias regiões de Espanha e autarcas portugueses e o governo português, se essa ponte de diálogo for estabelecida e funcionar, diria que isso Mas basta. aí A às vezes questão, o que acontece é que não tem pessoas que sempre estén dedicando a isso, senão pronto, se lembram uma vez esse é o cada 6 risco. meses Exato, esse é e o risco. Portanto, aí é um equilíbrio que tem de ser conseguido, e acredito que se os governos perceberem que há muito mais a ganhar em ter essas linhas de comunicação abertas, então sim, conseguiremos ter mais iberismo no bom sentido, evidentemente respeitando a soberania dos dois países, mas mais efetivo e que beneficie os próprios países, porque é evidente que eu, quando digo que sou iberista porque acredito que é bom para o meu próprio país, que é Portugal, não é porque me vai prejudicar, senão evidentemente não seria. E portanto acredito que essas linhas de diálogo podem ser estabelecidas sem um quadro institucional novo a ser criado, mas também se for criado, enfim, que é uma discussão que podemos ter. há alguns conceitos que às vezes são complicados porque sempre se fala, não, o país pequeno sempre se vai dar mal com o país Uhum, grande, né? E sempre tem relações que podem achar vantagens mútuas. E depois está a questão da soberania e da independência, claro. que hoje em dia também isso é relativo porque nenhum país pequeno, e Espanha é um país pequeno,
pode conseguir isso só a uma escala continental. Uhum. Então, este debate com esses preconceitos do país pequeno sempre se come ao grande, a soberania, o que você, qual a sua visão? Não, espera, eu acho que todos os países têm exatamente o mesmo direito à soberania, à independência e à autonomia, seja o mais pequeno do mundo, seja o maior. E acredito, e por isso dizia há pouco que sou europeísta, acredito que no caso europeu, no caso português, certamente no caso espanhol também, esta soberania sai também reforçada dentro do quadro do projeto da União Europeia. Não acho que uma coisa apaga a outra, e precisamente por isso é que eu digo que a minha prioridade ou a minha grande identificação é com o projeto europeu, e com um Portugal soberano, independente, evidentemente, dentro desse projeto europeu e que o transforma e altera também em favor do próprio país. Porque eu não quero um Portugal na União Europeia para estar ali porque sim. Eu quero um Portugal na União Europeia que tenha voz, que tenha capacidade de alterar as políticas europeias para melhor, que tenha capacidade de dar mais, melhor qualidade de vida aos cidadãos portugueses e europeus. E também por isso, quando eu dizia logo no início que sou um iberista europeísta, no sentido em que acredito que Portugal e Espanha, com uma ação conjunta, eh, passam a ter mais peso, podem então influenciar a política europeia de uma maneira que só um dos países, de forma individual, não conseguiria. Muito bem, e já para ir terminando, ¿cómo fue su experiencia política depois dessa campanha e também do trabalho parlamentar em Uhum. geral? O que tem aprendido nos últimos meses e anos? Não, acho que a grande lição é, no fundo, que a política continua a ser aquilo que era há 2000 anos, quando foi inventada. É que a política são as coisas muito básicas, são dar melhor qualidade de vida às pessoas. É perceber o que são os seus anseios, o que são os seus legítimos anseios, é perceber o que são os seus desejos, o que são os seus legítimos desejos, e fazer política, legislar, para que essas pessoas possam ter esses desejos legítimos respondidos. As coisas às vezes não tão simples quanto isso. Depois, é evidentemente que há maneiras diferentes ou visões diferentes de como lá chegar, por isso é que temos partidos políticos diferentes, mas temo que muitas vezes muitos políticos, muitos partidos políticos esqueçam este essencial e se concentrem naquilo que é a espuma dos dias, quando eu acho que o essencial continuam a ser as coisas muito básicas, de direito à habitação, direito à saúde, uma vida digna, de conseguir deixar às gerações futuras, aos nossos filhos, um país no qual vale a pena viver. E essa é que é a grande lição quando se está na rua e quando se fala com as pessoas. E também por isso é que eu acho, até olhando para as sondagens em Portugal e em Espanha, que uma parte das pessoas que vota ou pondera votar em projetos de extrema-direita, projetos antidemocráticos e até às vezes anticonstitucionais, uma parte dessas pessoas continua a ser daquilo que nós podemos dizer de esquerda. Porque são pessoas que, se nós falarmos com elas, se nós tivermos o tempo, também é uma coisa importante, o tempo de falar com elas e de as ouvir e de as questionar, se nos perguntarmos se elas acham que a riqueza deve ser melhor distribuída, vão dizer que sim. Se elas acham que os mais ricos devem pagar mais impostos para que os mais pobres paguem menos, elas vão dizer que sim. Se acham que o Estado deve ter um papel mais interventivo nas políticas de habitação, na defesa do serviço de saúde público, gratuito e universal, elas vão dizer que sim. Muitas destas pessoas estão tentadas pela extrema-direita um bocadinho por falta de resposta dos próprios governos, certamente dos partidos de esquerda que devem ser a alternativa. Não desculpando, é evidentemente que há pessoas que estão nestes projetos de extrema-direita que são inerentemente ultramontanas, conservadoras, reacionárias até, xenófobas. Portanto, será uma parte do eleitorado desses partidos, mas acredito que uma parte relevante, uma parte até se calhar substancial do atual eleitorado do Vox em Espanha ou do Chega em Portugal, são pessoas que podem e devem ser reconquistadas pela esquerda, porque no fundo elas o que querem é essas coisas básicas que nós, representantes políticos, devemos ser capazes de lhes dar. E já a última pergunta, as perspectivas de futuro, suas pessoais, do próprio Livre, que tem na frente assim, você está apresentando também um livro, Uhum. eu não sei se você vai estar engajado, vai assumir novas responsabilidades no Livre. Conta-nos um pouco o futuro Não, nós próximo temos, de sim, você. Portugal vem de um período em que teve muitíssimas eleições num curtíssimo espaço de tempo, Uhum. muitíssimas, portanto, duas vezes eleições regionais para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira, umas eleições para a Assembleia Legislativa Regional dos Açores,
tivemos eleições presidenciais, eleições autárquicas e duas eleições legislativas num curtíssimo espaço de tempo. Um espaço de tempo que agora, ao que tudo parece, não terá uma única eleição. Portanto, é provável que os próximos 3 anos em Portugal, e esqueci-me ainda de acrescentar as eleições europeias, portanto, tudo isto num espaço curtíssimo de tempo. Em teoria, e parece que os equilíbrios políticos apontam para aí, nos próximos 3 anos nós não teremos essas eleições. É um período de estabilidade parlamentar, pelo menos, em que, do nosso lado, aquilo que nós tentaremos é um crescimento orgânico, um crescimento sustentado do partido e um alargamento territorial. Portanto, uma coisa que já tem acontecido, nós temos aumentado muito a nossa militância no LIVRE, e temos aumentado a diversidade da representação. E eu acho que é muito por aí que nós temos de fazer esse esforço de chegar a todo o território e, como dizia há pouco, falar com as pessoas e explicar-lhes porque é que os projetos políticos, nomeadamente o do LIVRE, são aqueles que melhor respondem aos anseios e melhor podem concretizar os desejos políticos destas pessoas. E isso faz estado no terreno, portanto, espero que também, enquanto deputado, possa passar muito tempo fora daqui da Assembleia onde estou agora, e junto das pessoas também para as ouvir e para poder com elas aprender e traduzir esses anseios depois em políticas legislativas, porque também é isso que é importante, não é apenas palavras de apoio, é importante depois dar algo concreto às pessoas. Muito bem, Jorge Pinto realmente é um deputado que faz diferença, que vai ajudar muito a ter umas relações estreitas de mútuo benefício entre Espanha e Portugal. Estamos em contato e até a próxima, Jorge. Obrigado, Boa Pablo, bom trabalho. sorte, boa sorte. Obrigado, bom trabalho, adeus. Obrigado.